Oi, meu nome é Malu Martins e esse é o segundo vídeo que eu faço para esse canal incrível. Eu faço graduação em dança e eu me formei ano passado em balé clássico, mas eu vim hoje falar de outra paixão artística minha, que é a literatura brasileira. Há muitos nomes que eu poderia trazer. Machado de Assis, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Rubem Alves, todos com obras profundas, complexas, muito especiais mesmo. Mas eu resolvi trazer uma autora importantíssima para a literatura infanto-juvenil do Brasil e também muito amada por mim, a Lígia Bojunga. Lígia gaúcha, estudou teatro e completará 89 anos em 2021. Foi a primeira brasileira a ganhar o maior prêmio de literatura infanto-juvenil do mundo em 1982. Esse prêmio, chamado Hans Christian Andersen, é considerado o pequeno Nobel da literatura. Antes disso, ela já havia recebido o Prêmio Jabuti, um tradicionalíssimo prêmio literário brasileiro, e em 2004 foi premiada em mais uma cerimônia internacional, o Prêmio Astrid Lindgren, na Suécia. O livro A Bolsa Amarela é considerado a sua magnum opus. Mas o que é isso, né? Magnum opus é um termo em latim para o livro ou para a obra que é a obra mais conhecida, mais famosa, melhor ou mais reconhecida de um autor ou autora. Os livros da Lígia Bojunga são um encantamento. Ela é capaz de retratar o ponto de vista das crianças com maestria. São histórias lúdicas, repletas de animais, sonhos e cores, que trazem em si uma profundidade tocante no que se trata dos sentimentos dos personagens em relação ao mundo. Algumas vezes, como em A Bolsa Amarela e 6 vezes Lucas, conflitos internos e familiares são pintados pela cor do olhar infantil, sem nunca subestimá-lo. Aliás, essa é uma das coisas mais bonitas que eu vejo em sua obra. A criança é respeitada, a inteligência dela é valorizada. A angústia de ser desacreditado por ser pequeno é revelada com as dores sentidas de forma genuína, como uma criança sentiria. Porque afinal, a criança é um ser completo, é um ser que merece uma honestidade que nem sempre é recebida. Era assim que ele fazia com tudo que não entendia. Fingia que acreditava nas respostas que inventavam para ele e pronto. E pensava, quando eu crescer, eu vou entender tudo. Quando eu crescer, eu não vou precisar mais fingir. Mas por enquanto ele ainda era bem pequeno e sozinho, porque vida de porco é assim mesmo. Eles ficam logo sozinhos, separam toda a família, um para serem comidos agora, outros depois. Eu acho que pode-se falar de tudo, que mesmo é só escolher a maneira, nem estou falando mais só de literatura, a própria conversa com criança, né? Por que aquela vozinha tati-bitati? Por que isso? Por que aquilo? Não, é um ser que está se formando, que tem que saber das coisas e que no mundo que nós vivemos cada vez sabe mais das coisas. Encontre a sua linguagem, cada um que encontre a sua para falar com criança. E os meus assuntos realmente são... Eu abordo tudo, né? Nos livros de Lígia Bojunga, a imaginação não só enfeita a história, ela costura a história. Os símbolos que surgem são usados de maneira primorosa. Não quero estragar as histórias dando algum spoiler, claro, mas eu posso dizer que as escolhas para cada personagem, ou seja, a escolha dele ser uma pessoa, dele ser um animal, dele ser um objeto, essas escolhas fazem parte de cada significado da construção literária da autora. Uma máscara, um sofá, uma bolsa que pesa mais ou menos conforme a menina Raquel se sente. Cada signo conversa com o inconsciente dos personagens principais. Eles representam sentimentos, situações e características de personalidade, por exemplo. Fui fingindo o tempo todo que a bolsa amarela não pesava tanto assim. Mas, para falar a verdade, ela pesava mais que um elefante. Cheguei na casa da tia Brunilda botando a alma pela boca. Quero deixar nítida uma preocupação da autora que dá ainda mais camadas para sua obra. A preocupação social. Em livros como O Sofá Estampado e A Casa da Madrinha, por exemplo, as injustiças sociais são ludicamente colocadas em questão. E o primeiro, inclusive, oferece uma perfeita caricatura da alienação pelas mídias. É a personagem Gatinha Dalva, que não sai da TV nem para falar com seu namorado. A amada avó do personagem principal de O Sofá Estampado deixa uma carta com um recado pra lá de importante pro seu neto.
PS. Tem muito mais bicho de barriga vazia que bicho de barriga cheia. Não se esqueça dessa injustiça na hora de escolher sua profissão. Angélica é outro livro que denuncia situações de opressão e manutenção de mentiras que favorecem um ou outro grupo. Tudo acontecendo através do porco Porto, um porco que muda de nome e se disfarça para ninguém saber sua identidade de porco, coitadinho, e também a partir da cegonha Angélica, que não aguenta um segredo que a sua família guarda há muitas gerações e é uma mentira pura. As desigualdades de gênero são muito presentes em inúmeras obras da autora. O machismo é exposto e questionado por personagens como Raquel, em A Bolsa Amarela, e a mulher do Jota, em Angélica. Personagem essa que mostra ao longo do livro que é muito mais do que só a mulher do Jota, claro, né? Uma das minhas coisas favoritas no estilo da autora é o modo como ela torna físicos e compreensíveis para as crianças alguns mecanismos de censura. Seja através do filtro enfiado à força na cabeça do pavão em A Casa da Madrinha, ou da linha que costura o pensamento do galo terrível em A Bolsa Amarela. Ambos os personagens ficam impossibilitados de pensar livremente, eles começam a ter um raciocínio limitadíssimo. Isso é bem interessante, especialmente pensando que ela escreveu as obras no final ou logo depois da ditadura militar. Então eram definitivamente obras muito próprias para aquele momento, muito inteligentes. Eu alerto que alguns livros tratam de questões mais adultas do que outros, como Sapato de Salto, O Abraço e Meu Amigo Pintor. Ainda que com muitos elementos poéticos e simbólicos, porque faz parte do estilo da autora. Assuntos como violência sexual e suicídio são colocados em pauta de maneira séria e responsável, sem perder a linguagem lírica que toca bem lá no fundo da alma. Eu recomendaria essas leituras para adolescentes e adultos. Então, se você ainda é criança, espera só mais um pouquinho, que esses livros serão muito mais adequados e aproveitados por você quando você for só um pouquinho mais velho. Enquanto isso, já dá para aproveitar vários outros títulos da autora. Bem, isso é muito pouco perto de toda a beleza que se pode encontrar na vasta obra de Lígia Bojunga. Mas eu espero já ter deixado vocês com uma curiosidade apertando por aí. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com alguns PDFs de livros da autora. Eu agradeço muito pela atenção e eu espero que vocês tenham gostado dessa pincelada da magia de Lígia Bojunga.